Sejam bem-vindos à videoconferência CICAD Bebidas Alcoólicas em Contextos Noturnos e Festivos, que será dinamizada por Cristiana Valpires, Andreia Nisa, Isabel Prata e Gonçalo Riscado. A moderação desta sessão está a cargo do Dr. Manuel Cardoso, Subdiretor-Geral do CICAD e Secretário-Geral do Fórum Nacional do Álcool e Saúde. Bom dia, Dr. Manuel Cardoso, passo-lhe a palavra. Bom dia, doutora Lúcia. Bom dia aos nossos convidados. É um prazer tê-los connosco. Um obrigado muito especial por parte do CICAD, da direção, por terem aceito este desafio. E um bom dia a todos os que estão a assistir ou a participar nesta conferência. É um prazer também tê-los desse lado e queria, de certo modo, agradecer-vos também o facto de estarem e de nos terem brindado com a vossa presença, ainda que na maior parte dos casos mais escondida, mas em todas estas conferências, o que denota o interesse que elas poderão ter tido. Portanto, obrigado a todos. É para mim um prazer estar aqui convosco. E gostaria nós vamos organizar a sessão, portanto, fazendo as apresentações dos participantes e no fim abrimos à discussão. As perguntas que quiserem colocar, podem colocar já no chat ou colocar no fim, depois de cada uma das apresentações. Antes disso, eu gostava de fazer alguns comentários em relação não propriamente à conferência e ao título da conferência, aos contextos noturnos e festivos, é o consumo de bebidas alcoólicas nesse contexto, mas fazer um enquadramento da situação, se quiserem. Tenho ouvido dizer nos mais diversos locais e fóruns, realmente nos últimos anos nós temos em Portugal, ou os portugueses, um consumo per capita que tem vindo a aumentar, quer o consumo per capita registado no sentido dos produtos que pagam impostos, quer de bebidas alcoólicas que não passam por esse crivo da legislação chamada umas bebidas não registadas, que tem a ver com a produção própria, mas também com alguma produção que não é, ou é ilibada, digamos assim, de fazer de pagamento de impostos. Portanto, um consumo per capita que, contrariamente ao que aconteceu nos anos até 2015, tem vindo a subir. Também, contrariamente ao que se passa no resto da Europa, o consumo per capita na Europa tem vindo a descer, um ou outro país, como Portugal, tem vindo a subir. Mais grave do que o subir o consumo per capita ou alinhado com isso, é que também os padrões de consumo de risco e nocivo têm piorado. O consumo binge, a embriaguez tem vindo a piorar, a dependência ou o risco de dependência está muitíssimo mais alto. Há 10 anos era à volta de 2%, agora está nos 4 e tal por cento. Os internamentos hospitalares nestes últimos anos, devido ao consumo de bebidas alcoólicas, também têm vindo a aumentar. E o mais grave, a morte, quer por doença, quer por acidentes, tem vindo a aumentar, também nos últimos anos. E isto temos que assumir que é claramente muito grave. Por outro lado, nós não temos, em relação às bebidas alcoólicas ou ao consumo de álcool, uma noção tão clara como temos para outros produtos, que eu não vou sequer mencionar, porque vocês identificarão imediatamente, que é a perturbação ou a lesão para o outro. Em relação ao álcool, nós achamos que quando estamos a beber nós, e que não à partida, e esse ato em si mesmo, não afetará os outros. Mas a verdade é que o consumo de bebidas alcoólicas e os seus efeitos têm, na maior parte dos casos, ou em muitos casos, perturbação para terceiros. Não vou falar nas perturbações do próprio, ou nos problemas, nas patologias, nas doenças do próprio, com o qual ele não vai viver sozinho,
quer dizer, as doenças relacionadas com o consumo de álcool, desde os vários cancros, as cirroses hepáticas, as pancreatites, as hipertensões, vão fazer sofrer outros, diria por simpatia, mas depois há uma série de situações que fazem ou podem fazer sofrer o outro de maneira mais próxima. Os acidentes de viação, as mortes na estrada não são só de quem bebe. Normalmente levam atrás uns quantos outros que acabam por ser afetados pelo mesmo consumo ou por esse tipo de consumo. Os acidentes que podem afetar sempre terceiros. Ou as violências, a violência que temos ouvido várias vezes à porta de alguns bares, por exemplo, mas também a violência doméstica, quer ela seja sobre crianças, sobre os parceiros, é absolutamente significativa. E, portanto, estas perturbações de afetação para o outro são realmente extremamente importantes. Quando pensamos nas razões que levam os portugueses a consumir ou onde consomem, a maior parte consome em casa, 80 e muitos por cento, consome em casa e até consome em refeições. Mas também mais de 70%, 72,5%, consome nos bares, nestes momentos de diversão. E, enfim, 75% diz que bebe porque sabe bem ou porque é divertido, mais de 50%, ou porque gosta, também à volta de 50%, e há mesmo 15% que diz que bebe para se embriagar. Nestes contextos que vamos falar hoje, não só, mas o consumo de bebidas alcoólicas é tido como, digamos, um motivo ou uma razão para algum relaxamento, para uma maior convivialidade. E uma das questões que nós colocamos com alguma frequência como perturbação, é a existência de relações sexuais desprotegidas, por exemplo, e os efeitos que daí podem vir. Deixem-me aproveitar para dizer que foi publicada estes dias a revista Dependências, que traz um artigo sobre a influência das bebidas alcoólicas no sexo. E eu acho que, enfim, não tem tanto a ver com aquilo que estamos a dizer aqui, mas tem muito a ver com essa noção eventualmente errada que podemos ter em relação às bebidas alcoólicas e o sexo. Eu recomendava essa leitura, que acho muito interessante. E bom, porque temos este problema com as bebidas alcoólicas ou com o consumo de bebidas alcoólicas e também o consumo nestes contextos recreativos e festivos, contexto noturno, nós temos então connosco 4 peritos, 3 peritas e um perito, que nos vão falar disso. Vai ser ótimo podê-los ouvir falar daquilo que têm conseguido fazer em termos de trabalho, mais de investigação, mas também interventivo. Assim, o Gonçalo é um operador da área, portanto não é tanto da área da prevenção, podendo sê-lo. Eu acho que este casamento dos nossos preletores entre a investigação científica, a intervenção preventiva em contextos de redução de riscos e minimização de danos, em contextos festivos, e depois ainda que em contextos festivos, mas a visão do operador vai ser muitíssimo interessante. E então, para começar, nós vamos ter a professora Cristiana Valpires, que é licenciada em Psicologia, mestre e doutorada em Antropologia, e é membro fundador da Cosmicare. É também investigadora no Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano, docente convidada da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa.
e que tem colaborado com o CICAD por mais que uma vez, se não fosse só na Cosmicare, também nestas conferências. Eu, se calhar, dava-lhe já a palavra e depois apresentaria os outros convidados em cada um dos momentos, quando lhes desse a palavra. Doutora Cristiana, então, é o ecrã, é esta via, o palco é seu. Faz favor. Muito obrigado por, mais uma vez, por ter aceito este convite e por estar connosco. Faz favor. Olá, bom dia. Antes de mais agradecer ao convite, ao CICAD o convite que me endereçaram novamente e também cumprimentar aqui colegas de mesa. É um gosto ver, não é? Tenho alguma experiência de trabalho com a Andréia e com o Gonçalo particularmente, então é assim um prazer também encontrar-vos aqui novamente. E também um cumprimento às pessoas que ainda não foram de férias e decidiram também juntar-se a nós nesta videoconferência, então para esta conversa que vai ser dinâmica, não é? Que vai ter aqui vários contributos. Vou passar já para a minha apresentação e o que eu trago hoje é um pouco uma introdução mais ou menos ao tema, que se vai focar, imagino que estão a ver, certo? Estão a ver? Exato, e eu pedi para fazer isso, para pôr em modo de ecrã maior e está perfeito agora. Sim, obrigado. Okay. Bem, o que eu trago aqui é uma pequena introdução ao tema, com algumas reflexões gerais e também algumas reflexões focadas nas principais tendências ou em tendências que têm aparecido quando nós falamos de consumo de álcool em ambientes de lazer noturno. Então, antes de mais, temos de falar do contexto, não é? Normalmente o consumo, ou seja, do contexto em que este consumo acontece, como o Dr. Manuel Cardoso dizia no início, há os consumos privados, que as pessoas têm no seu ambiente privado, não é? Digamos assim, com outras pessoas ou mesmo a solo, e depois há um conjunto de dinâmicas de consumo que são sociais, não é? Que acontecem em contexto de socialização e muitas vezes para maximizar ou para facilitar exatamente essa socialização que é intensa e maximizar também a experiência de lazer. Isto tem a ver, os ambientes de lazer noturno, que durante muitos séculos foram, digamos, contextos muito masculinizados, unicamente para consumo masculino, digamos assim, e também que não eram democratizados ou massificados como são hoje em dia, passaram por um processo que acompanhou também o próprio processo de transformação das cidades, em que as cidades deixaram de ter só uma componente diurna, económica e cultural diurna, passaram a ter também dinâmicas económicas e culturais noturnas, que são cada vez mais valorizadas porque oferecem um tipo de lazer e um tipo de experiência cultural que não encontramos noutros contextos. E hoje em dia tem uma grande importância nos estilos de vida das pessoas mais jovens e não só. Cada vez mais a noite representa um espaço-tempo e um contexto cultural com muito valor e muito valorizado por oferecer esta oportunidade de quebra com as rotinas formais que caracterizam a semana, que caracterizam o dia, por permitirem também momentos de socialização que não se encontram noutros contextos, muitas vezes de performance social e de performance corporal também alternativa, não é? De dançar, de contactar com pessoas de outra forma que normalmente pelos códigos, digamos assim, pelos nossos códigos sociais, não são tão, digamos assim, aceitáveis durante o nosso estilo de vida mais cotidiano e mais diurno. E por esse motivo, são também contextos libertários que oferecem palcos interessantes para a experimentação identitária, para percebermos qual é que é o nosso... Ou seja, conectarmos com outras pessoas, desenvolvermos redes e lá está, de celebração e quebra com a rotina. Mas são também contextos que são desafiadores e difíceis exatamente por essa natureza, não é? Porque por um lado acontecem de noite, em que, ou seja, acontecem de noite e o sono, o cansaço, etc., todas estas questões fisiológicas ocorrem também, e são também exigentes porque implicam que tenhamos uma performance desinibida, muito social, muito voltada para as outras pessoas, muito exposta também, e isto pode ser mais ou menos difícil de gerir dependendo das pessoas. E aqui, não surpreendentemente,
quer por um motivo histórico, não é, da presença do álcool associada ao lazer desde há muito tempo atrás, das culturas greco-romanas já acontecia, por exemplo, antes destas também já acontecia este uso muito intencional de álcool, neste caso para provocar experiências de alteração da consciência e, digamos, rituais mais festivos, e este contacto ou esta função mantém-se. Para além das substâncias serem também interessantes, e o álcool neste caso em particular, porque permitem-nos inibir, não é? Atuam muitas vezes como um lubrificante social, por isso facilitam esta transição para esta socialização que é intensa, não é? E por esse motivo difícil muitas vezes. E lá está, maximizar a experiência de lazer e de prazer. Há uns autores britânicos falam ou usam este contexto da culture of intoxication, que eu acho que é um conceito que é interessante para pensar também na própria cultura de consumo quando falamos em ambientes de lazer noturno, que é muitas vezes esta procura muito intencional por um estado alterado de consciência, não é? Ou seja, não é beber um copo, não é acompanhar uma refeição, é uma procura muito intencional, premeditada, calculada de uma determinada alteração da consciência, num sentido que as pessoas reconhecem como benéfico, por permitirem, lá está, entrar melhor na cultura, entrosar-se melhor naqueles processos de socialização e de lazer muito específicos. E por esse motivo, obviamente, que tem benefícios que lhe são reconhecidos, este contacto com MDGs, digamos assim, ou com a alcoolização, mas também tem riscos associados que é importante ter em conta. O consumo esporádico excessivo, ou binge drinking, eu normalmente uso o consumo esporádico excessivo para traduzir do inglês heavy episodic drinking, é o conceito que eu vou usar aqui, mas quando falo em consumo esporádico excessivo estou a falar, digamos, de binge drinking. E normalmente é o padrão de consumo, quando em várias investigações o demonstram, é um padrão de consumo que é muito social, está muito ligado aos ambientes de lazer noturno. Não surge assim tanto, digamos, quando as pessoas estão em casa a consumir, não é? Que normalmente, digamos, vão consumindo com uma cadência e também com uma frequência diferente. E eu gosto deste conceito de consumo esporádico excessivo porque tem duas dimensões que são importantes. Por um lado, a parte do esporádico, ou seja, é um consumo que não é continuado no tempo, que não é cotidiano, que acontece esporadicamente, não é? Acontece volta e meia, é ocasional. Mas quando acontece é excessivo, o que significa que há uma grande intensidade de consumo num curto período de tempo. Então há a ingestão de uma quantidade considerável de álcool num período de tempo que é limitado. E normalmente, como dizia, estes padrões de consumo esporádico excessivo estão muito associados ao lazer noturno e também a outro tipo de eventos como festivais de verão, queima das fitas, passagem de ano e outro tipo de eventos festivos assim excepcionais, digamos assim. É um padrão de consumo que é complexo e multifacetado, ou seja, é difícil de definir e deve-se ter uma abordagem espectral e já vou explicar porquê. E normalmente, volto a dizer, é um consumo que está muito relacionado com dinâmicas de socialização. E quando falamos de ambientes de lazer noturno, temos de ter em conta que não tem só a ver com o consumo que acontece indoors, dentro dos estabelecimentos, o Gonçalo com certeza que deve tocar nisto também, mas também com a preparação, não é, para a noite. Não é? Muitas vezes há estas dinâmicas de preloading, que é uma ingestão de álcool antes da festa, não é? Ou antes de entrar no festival, ou antes de entrar no estabelecimento, por ser mais barato, ou porque se começou numa jantarada antes, ou se começou num fim de tarde antes, pronto. Ou seja, muitas vezes é continuado e não tem só a ver com o que acontece dentro do estabelecimento, mas é um contínuo da ação durante, digamos, a noite. Depois falava destes desafios à definição do consumo esporádico excessivo e do ponto de vista da investigação, é importante termos em conta que, ultimamente, ou seja, mais recentemente, vemos, quando nós analisamos as prevalências do consumo esporádico excessivo, permitem-nos de alguma forma perceber de que forma é que a sociedade em geral, ou grupos específicos, se estão a relacionar ou de que forma estão a adotar determinada prática de consumo. No entanto, as prevalências permitem-nos ver essas tendências, exatamente, mas, como todas as definições, também o consumo esporádico excessivo tem algumas limitações.
Por um lado, importa questionar o que é esporádico, não é? Esporádico é consumir todos os fins de semana? É consumir uma vez por ano, de 3 em 3 meses? Ou seja, como é que definimos esporádico, não é? Qual é a métrica que usamos e a partir de quando é que deixa de ser esporádico, digamos assim. E também o que é excessivo, o que é que consideramos excessivo, sendo que excessivo deve ter a ver normalmente com uma ponderação entre o número de bebidas alcoólicas ou unidades de bebida padrão, mas também o tempo em que ela é ingerida, não é? Então deve também haver métricas específicas que nos permitam perceber, para além da prevalência, se o consumo acontece da mesma forma, ou seja, se as 4 cervejas são consumidas numa hora ou são consumidas em 4 horas, não é? Isto é completamente diferente. Então também é importante perceber o que é excessivo neste cálculo. E qual é que é o limite temporal, ou seja, o que é um episódio, o que é que define um episódio de consumo? É um episódio de 12 horas, de 4, de 1 hora, enfim, todas estas questões são importantes quando se faz investigação para não correr o risco de meter tudo no mesmo pacote, digamos assim. Porque também destas questões todas surgem, digamos, os próprios riscos que podem estar associados a este padrão de consumo. E depois também as percepções de risco que as pessoas têm, não é? Há pessoas que percebem o consumo de 2 cervejas como já arriscado e outras que nem tanto, não é? Então também entra aqui uma parte subjetiva da pessoa. Depois, como sou uma pessoa que investiga sobre género, não é? E tenho estado a trabalhar muito questões de género associadas ao consumo de álcool e outras substâncias, trago aqui também esta pequena questão, que é uma questão que se coloca e que tem surgido na literatura também. Há uns anos dizia-se, por causa do gender gap no consumo de álcool, estar a diminuir, que as mulheres hoje em dia they are drinking like guys, não é? Estão a beber como homens. Mas a verdade é que não é assim tão simples, não é? Por um lado, obviamente que a entrada de mulheres em espaços tradicionalmente dominados por homens implica que elas adotem estes comportamentos de referência, neste caso, o consumo de álcool em ambientes de lazer noturno. No entanto, há diferenças de género significativas, para além da prevalência, ou seja, quando nós analisamos a prevalência de consumo, realmente ou seja, o gender gap termina a diminuir, mas quando vamos observar qualitativamente como é que o padrão de consumo acontece, aí as diferenças de género saltam à vista, não é? Desde logo, em função daquela análise mais complexa do consumo esporádico excessivo que eu falava, o que nós percebemos é que quando nós vamos ver a frequência de episódios de consumo esporádico excessivo ao longo do último ano e analisamos em função do sexo, o que percebemos é que este padrão de consumo é mais frequente ainda entre homens. Então, para além da prevalência, vemos que o gender gap se mantém em termos de frequência de consumo. Também se mantém no próprio episódio de consumo, na forma como se consome, sendo que os homens, homens e rapazes tendem a consumir um maior número de bebidas alcoólicas num curto período de tempo. Então aqui as diferenças de género saltam à vista. E isto tem a ver com uma tendência ou seja, tem a ver com o facto de os homens estarem muito mais, serem mais propensos a comportamentos de risco, digamos assim, e as mulheres, nestes contextos, adotam muito mais dinâmicas de comportamentos de autoproteção, de autocontrolo, e que têm a ver, obviamente, com processos de socialização de género mais hegemónicos e também, digamos, com o facto de serem incentivadas também a manterem, de alguma forma, a moderação, porque a moderação é vista como um atributo feminino, normalmente. Depois, aqui também, só para dizer que o gender gap, de facto, tem vindo a diminuir nas substâncias mais socialmente aceites, ou com maior aceitação social, digamos assim. Neste caso, álcool, tabaco e cannabis. Quando nós analisamos em função da identidade de género, homens, mulheres e pessoas trans ou com identidades não binárias. No entanto, quando olhamos para as substâncias outras substâncias ilícitas para além da cannabis, vemos que o gender gap se mantém, não é? Então também há aqui diferenças no tipo de relação com os mercados. E depois, já estou a falar muito tempo, por isso vou ser muito rápida aqui, porque foi uma questão que o Dr. Manuel Cardoso sugeriu que abordássemos, que tinha a ver com as próprias consequências, ou digamos, as consequências negativas associadas a estes consumos que acontecem à noite, não é? E aqui, só dizer que quando nós falamos em
consumo esporádico excessivo e episódios de consumo, devemos analisar a dimensão de risco no episódio em si e não a longo prazo, né? Ou seja, nos riscos que são imediatos e nos riscos que são valorizados pelas pessoas com quem contactamos ou que os têm. Na nossa investigação, o que temos percebido é que quando nós falamos de riscos em saídas à noite, as pessoas valorizam muito ou têm muito em conta a questão das figurinhas ou digamos, de dinâmicas de perda de controle comportamental que podem resultar em humilhação social. Por exemplo, isto é algo que conecta as pessoas, de sentirem vergonha, de sentirem culpa, de se envolverem em dinâmicas sociais ou até sexuais que não queriam bem, se estivessem sóbrios não teriam feito isso, de perder o controlo, de ter relações desprotegidas, de se sentirem mal e vomitarem, não é? Por isso aqui é a parte mais de intoxicação aguda, de se esquecerem na noite, que é assim algo que as pessoas falam e que é assustador, principalmente quando as pessoas que se esquecem na noite são mulheres. E depois, finalmente, trago também aqui esta tabela que eu também tinha falado nesta reunião preliminar que tivemos, que tinha a ver com consequências também negativas a partir de uma análise em função do género, dos padrões de consumo e problemas ligados ao álcool, também publicado pelo CICAD em 2019. E que também abordava vários tipos de, digamos, de categorias, algumas até mais clássicas, mais focadas, lá está, nestas questões de rendimento e de saúde. Mas encontrávamos aqui diferenças de género interessantes quando as consequências negativas eram o mal-estar emocional, ou seja, muitas vezes o que se chama de ressaca moral, esta vergonha, culpa pela exposição ou pela perda de controlo, e depois também as dinâmicas de violência sexualizada, de assédio sexual e de medo, não é? De sentir medo de alguém que bebeu demais, não é? De sentir medo de alguém, de ver alguém que bebeu demais como um potencial agressor. E as minhas colegas a partir daqui vão falar destas questões, mas dizer que em termos de práticas interventivas para responder a este padrão de consumo têm vindo a ser implementadas várias medidas, principalmente redução de riscos, prevenção, as práticas de prevenção ambiental são muito faladas, não é? E há muito tempo, desde os anos 90, e o seu potencial de intervenção também aqui na área do álcool, e finalmente sublinho a colaboração com o setor do lazer noturno, que é crucial. Obrigada. Obrigado, Desculpem, nós. eu acho que demorei muito tempo, desculpem. Foi? Não, teve bem. Teve ali na mousse. Muito obrigado, foi muitíssimo interessante. Não me atrevo a comentar, quer dizer, se calhar atrevo-me a comentar apenas uma mensagem que tem a ver, que a Cristiana não mencionou, é que há diferenças de género em termos também do efeito do álcool e da quantidade de bebidas. Colocou as 60 gramas, as 60 gramas são habitualmente consideradas o heavy episodic, como é que é? Como é que lhe chama? É o heavy episodic de drinking. consumo excessivo, 60 gramas para o homem, para a mulher, de acordo com a OMS, serão à volta das 40 gramas. A outra nota é que também em relação ao que eu disse, a unidade de bebida padrão de bebida alcoólica em Portugal temos assumido que são 10 gramas de álcool, não é um valor comum sequer em toda a Europa. É também a mensagem que passa à OMS, mas não é aceito por toda a gente. No Reino Unido é 8, na República Checa são 16, e naquele artigo da revista Dependências de que vos falo, ele é baseado num trabalho brasileiro e no Brasil são 14 gramas. Portanto, quando falamos de uma bebida padrão, entre 14 e 8 ou 16 e 8, a diferença é monstra, entre 10 e 16 também é enorme. Portanto, ter isso em atenção. Em relação à lesão para os outros, e voltando a falar das questões de género, mas aqui não por ser uma questão de género, eu esqueci-me de mencionar o síndrome alcoólico fetal, que é o consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez ou quando se pretende engravidar, e que aí sim a lesão para o terceiro, para a criança por nascer ou para a criança depois, é muitíssimo maior.
Portanto, só essas duas notas, esta nota. Professora Cristiana, foi excelente a sua apresentação, muito obrigado. E muito elucidativa. Eu acho que a ideia é essa mesmo, é muito pragmática de uma situação. Agora temos a doutora Andreia Nisa, que é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e em Psicologia no Instituto Piaget de Viseu. Em 2014 integrou a equipa de redução de riscos e minimização de danos em contextos festivos, no check-in da AP10, e simultaneamente coordenou o projeto Inclus, projeto de prevenção e reintegração no estabelecimento prisional da Guarda, continua a trabalhar na Associação Existências e coordena, e é disso que nos vai falar, o projeto eSafe, um projeto de redução de riscos e minimização de danos em contextos festivos também em Viseu, o projeto IMPAD e também no estabelecimento prisional da Guarda. Integra o projeto de reinserção da população reclusa do mesmo estabelecimento prisional. Portanto, tem aqui uma experiência muito, muito específica de um contexto muito específico também. Para a Andreia, bem-vinda, muito obrigado por ter aceito e dou-lhe a palavra. Faz favor. Obrigada. Desde logo começo por cumprimentar todas as pessoas presentes, um cumprimento especial para as pessoas com quem compartilho o painel, a Cristiana, o Gonçalo Riscado, a doutora Isabel Prata, o nosso moderador, o doutor Manuel Cardoso, a quem também quero agradecer, em nome do CICAD, assim como a doutora Alcina e a doutora Lúcia, o convite que me endereçaram para participar nesta sessão. Vou começar a partilhar a tela, penso que conseguem ver. Sim. Pronto. Hoje venho-vos falar um pouco da experiência de intervenção do BeSafe em contextos festivos do território de Viseu. Conforme o Dr. Manuel Cardoso já apresentou, uma equipa de redução de riscos e minimização de danos, que é cofinanciada pelo CICAD, pelo Instituto Piaget e promovida pela Associação Existências. Efetivamente, muito do trabalho que realizamos no território de Viseu é com a população do meio académico e tendo como temática, uma das temáticas principais, precisamente o consumo de álcool. O projeto tem diversas ações, eu queria apenas destacar aqui neste contexto 3, que é a nossa intervenção de proximidade, que grande parte dela é feita com a população do meio académico, pelo menos uma saída por semana, geralmente reservamos para contactar com esta população. Temos também uma ação específica para tratar as temáticas do álcool, que vos vou falar um pouco mais à frente, que é o BeDrink, e uma outra ação para tratar as temáticas relacionadas com a condução sob efeito de substâncias psicoativas, álcool incluído, mas não só, e também uma ação específica para o tratamento de questões relacionadas com a mulher, o consumo de substâncias e suas especificidades, assim como também a frequência da mulher em contextos recreativos. Temos também uma ação de investigação, esta última foi sobre o sexismo na noite, em Viseu, uma parceria que realizamos com o projeto Sexism Free Night, e a próxima, em princípio, vai ser precisamente sobre os padrões de consumo da população do ensino superior de Viseu. Quanto ao contexto recreativo académico em si, a nossa experiência no território de Viseu é que é uma parte muito importante do contexto de recreação noturna da cidade. Relativamente aos eventos, eles são organizados pelos próprios estudantes, através dos cursos, das associações de estudantes, ou através de estruturas mais abrangentes, como a Federação Académica, que organiza os dois eventos maiores do ano, a recepção aos novos estudantes e a Semana Académica, mas também os próprios espaços, tendo em conta a importância que esta população tem na programação recreativa da cidade, organiza a sua programação e os seus ritmos de acordo com as preferências desta população, indo de encontro aos dias que saem, o tipo de música que gostam, até o tipo de bebidas, festas de bebidas que realizam. Se formos ter que destacar um fator primordial que identificamos nos contextos recreativos académicos, é o marcado por um elevado consumo de álcool. Não só um elevado consumo de álcool, mas também com padrões mais arriscados, potencialmente mais nocivos para a saúde,
onde também se identifica muito o consumir bebidas alcoólicas em grupo, uma certa pressão dos pais, sobretudo dos estudantes mais novos, recém-entrados, e também muito associado a rituais, a jogos, a canções, a rituais de consumo próprios desta população. Relativamente ao nosso território, o álcool representa uma das problemáticas identificadas no diagnóstico do território, nomeadamente com problemas relacionados com a dispensação de bebidas alcoólicas, mesmo após sinais de embriaguez. Também está identificada uma permissividade na entrada de menores de 16 anos em bares, assim como a venda de bebidas alcoólicas a menores e o início precoce do consumo de álcool. Os comportamentos de risco para a saúde também podem ser potenciados pelo consumo de álcool que é observado no território. Relativamente à experiência de intervenção do BeSafe, também identificamos aqui alguns desafios ou dificuldades no trabalho com esta substância, com a nossa população-alvo, e prendem-se desde logo por ser uma substância cuja disponibilização é legal a partir dos 18 anos e o seu consumo socialmente aceito, culturalmente enraizado, como a Cristiana já nos falou. O que nós sentimos que implica uma certa desvalorização dos riscos associados ao seu consumo e dificulta a aceitação de mensagens de redução de risco no consumo desta substância. Por exemplo, uma pessoa que é utilizadora de álcool e outra substância, cannabis, MD, quando está no stand a falar com a equipa, mostra-se mais aberta para falar sobre estratégias de redução de risco, minimização de danos relativamente a outras substâncias do que propriamente ao álcool. Em relação à qual considera que já sabe tudo o que necessita, que consegue gerir bem o consumo desta substância e está menos disponível para pensar sobre o seu padrão de consumo, por exemplo. Daí a equipa identificou uma necessidade de conhecer os padrões e as motivações para o consumo da população com que contactamos e assim como apostar nos fatores de proteção de saúde e de segurança, tanto individual como comunitária. Daí termos individualizado o tratamento da temática do álcool numa ação, o BeDrink, peço desculpa, tem como principal objetivo sensibilizar a população mais jovem para um consumo mais responsável de álcool, nomeadamente com a promoção de estratégias de redução de riscos, por um lado. Por outro lado, também trabalhar junto dos operadores económicos para que possam fazer uma dispensação mais responsável desta substância. A equipa disponibiliza desde o início da sua intervenção no terreno o serviço de teste ao nível da alcoémia, é um serviço muito apreciado, em especial pela população dos contextos académicos, mas sempre quisemos que este serviço fosse mais do que apenas soprar ao balão, digamos assim, e saber qual a taxa de álcool no sangue que apresenta. Sempre quisemos intencionalizar o serviço e que as pessoas o vejam como uma ferramenta importante para se conhecerem, para conhecerem a taxa de álcool no sangue que apresentam. Também sempre considerámos que era importante explorar então os padrões de consumo da população que recorre a este serviço, nomeadamente saber as intenções, o que pretendem fazer após saberem o resultado do teste e como planeiam voltar a casa. O teste de alcoémia assumimos assim que deve ser um momento de autorreflexão, é assim que nós o pretendemos promover, em que a pessoa pode conhecer melhor a taxa de alcoémia, pode refletir sobre o seu consumo, nomeadamente em conversa com a equipa, e pensar em estratégias de redução de riscos, destacando-se aqui, nomeadamente, a forma como pretende regressar a casa. Nós, perante isto, decidimos fazer um pequeno estudo piloto, que partiu de um questionário de autoaplicação construído pela equipa, cujos resultados foram tratados em SPSS. Nós passámos este questionário experimental na Semana Académica 2022, que foi o primeiro contexto académico após a pandemia. Tivemos como critérios de inclusão para poder participar no estudo pessoas com 17 anos ou mais que realizassem o teste alcoémico com a equipa e que preenchessem o questionário. Tinha como grandes objetivos, então, compreender os padrões de consumo de álcool nesta população e prever eventuais mudanças comportamentais. Tivemos uma amostra de 81 participantes, efetivamente a amostra foi maior, mas tivemos uma grande mortalidade, digamos assim, nos questionários, porque tivemos que inviabilizar alguns que não considerávamos que estavam validamente preenchidos. Um intervalo etário entre os 17 e os 33 anos, a maioria da amostra identificou-se com o género masculino, a nível de escolaridade 68% com o 12º ano. A nível de idades, a média foi de 21 anos, ou seja, eram estudantes ainda recém-entrados dos primeiros anos, por isso também
o nível de escolaridade completa que apresentavam no 12º ano, e a maioria da amostra afirmava ter já a carta de condução, 82%, portanto realmente é uma tendência a tirar a carta de condução cedo. A nível do protocolo de implementação, primeiro era explicado o objetivo do estudo, em que é que consistia, assim como o instrumento, o questionário, e era obtido o consentimento informado. Passávamos a primeira parte do questionário sobre as bebidas consumidas, a intenção de conduzir ou não e a previsão de taxa de álcool, ou seja, quanto é que a pessoa achava que iria acusar de taxa de álcool. Era realizado o teste, devolvido o resultado à pessoa inserido no questionário e convidava-se a pessoa a preencher a segunda parte do questionário, que era sobre a continuidade do consumo, se iria ou não continuar a consumir, o que pretenderia fazer de diferente em próximas saídas, a forma como planeava regressar a casa e a importância que atribuía à realização do teste de alcoolemia. Relativamente muito rápido aos principais resultados, queremos destacar que nesta população, maioritariamente, a cerveja é a bebida de eleição, para 84 pessoas, seguido dos shots e das bebidas espirituosas. O valor médio do teste foi 0,86 e oscilou entre um mínimo de 0 e um máximo de 2,66. Importa também aqui fazer uma ressalva, que nós não fazemos o teste do álcool quem tiver a beber ou tiver bebido num curto espaço de tempo. No entanto, não conseguimos controlar isso, só conseguimos controlar se observássemos essa situação e, apesar de alertarmos as pessoas para a necessidade de estar algum tempo sem beber, nem sempre cumprem isto, o que pode inflacionar aqui alguns valores. A maioria dos indivíduos que realizaram o teste connosco tinham consumido dois ou três tipos diferentes de bebidas, não é duas bebidas, é dois tipos diferentes, por exemplo, cerveja e shots. E no valor da taxa de alcoolemia não se verificaram diferenças estatisticamente significativas em função do género. Quanto à surpresa com a taxa de alcoolemia, tivemos aqui uma divisão quase equitativa dos resultados, entre 36% esperava mais elevado, 31% mais baixo e 33% não teve surpresas. A maioria esmagadora da amostra pretendia continuar a beber, 90%, e a principal motivação para esta decisão era o facto de não estarem a conduzir e, em parte menos significativa, considerarem que aguentavam bem a bebida. Quanto às próximas saídas, as opções mais selecionadas foi comer antes de beber e obter mais informação antes de beber. Quanto à importância que as pessoas atribuem à realização do teste de alcoolemia nas suas saídas à noite, quase 90% considera que é muito importante poder fazer o teste de álcool no sangue quando sai à noite. A forma de regresso a casa principal para 51% é o regresso a pé, seguido de boleia com amigos e condução. No contexto de Viseu, também não há uma rede de transportes noturna que as pessoas possam recorrer, portanto, não se estranha este regresso a pé a casa, porque a alternativa à condução, efetivamente, é o táxi ou o Uber. Para além disso, sendo uma cidade com uma dimensão não muito elevada, muitas vezes esta população vive perto dos locais onde vai sair à noite, portanto, não é de estranhar que realmente a forma de eleição seja o regresso a casa a pé. A equipa sentiu algumas limitações, dificuldades, desafios, digamos assim, neste teste experimental deste estudo. Desde logo que se prende com o contexto de recolha, com muitos estímulos, falta de luz, barulho, ruído, muitas pessoas, o que pode prejudicar o preenchimento do questionário e da própria recolha de dados. Temos debatido com esta questão do consentimento informado. Efetivamente são pessoas que estão em estado alterado de consciência, muito embora a equipa não convida a participar no estudo e a preencher o questionário uma pessoa que claramente não manifesta estar em condições, não conseguimos controlar isto em absoluto, o que nos deixa aqui, temos debatido com estas questões éticas, se podemos ou não fazer uma recolha de consentimento informado neste contexto. Nós estamos a ponderar tudo isto. Por outro lado, a credibilização do teste e da recolha de informação, para nós é muito importante, sensibilizar a população com quem contactamos que o teste deve ser um instrumento de conhecimento e não um instrumento de competição. Desincentivamos isto, procuramos não fazer o teste do álcool quando chegam grupos em que meramente querem saber a taxa de álcool no sangue para ver quem é que tem mais. É difícil no terreno as colegas fazerem esta gestão, mas efetivamente procuramos de todo que seja um instrumento credibilizado e valorizado pela importância que tem. Neste momento, e perante as dificuldades que também temos na recolha de dados, estamos a testar um outro instrumento, construímos uma grelha
com os principais resultados que queremos analisar e estamos a testar este instrumento. Até porque uma outra dificuldade que temos e que não está aqui referida é que muitas vezes nas intervenções, como nos grandes eventos académicos, temos que ter o ponto de informação, há eventuais situações de crise e ainda temos o serviço do teste do álcool, que é muito valorizado no contexto académico. E por vezes não temos uma equipa de tal forma numerosa que nos permita, por exemplo, estar a fazer o teste do álcool e com a recolha do questionário. Por isso temos que fazer esta gestão. Em jeito de conclusão, porque penso que também já estou a atingir o limite de tempo, efetivamente, como eu já referi, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nos padrões de consumo e na taxa de alcoolemia em função do género, contudo, e como também a Cristiana já referiu, não significa que não se deva considerar esta variável e as suas especificidades nos desenhos de intervenção, na implementação das intervenções, até porque noutras dimensões ela pode se manifestar, como a Cristiana já nos apresentou há pouco. A condução claramente revelou-se uma das principais preocupações na tomada de decisão quanto ao consumir ou não álcool, e para além disto ter aparecido nos resultados do questionário, a nossa impressão de terreno também, do contacto com esta população, vem confirmar isso mesmo. Muitas vezes, quando venham fazer o teste, diziam, hoje posso ver o que quero porque não estou a conduzir, ou hoje posso ver porque não estou a conduzir, é uma frase muito repetida. O regresso a casa, como disse, é feito maioritariamente a pé, o que vem acentuar a necessidade de garantir a segurança também em período na cidade, em período noturno e pedonal, em especial nos percursos que são feitos por esta população dos espaços, desde os espaços de recreação até aos seus locais mais habituais de residência. Nós, da nossa experiência de terreno, elegemos como muito importante o trabalho em parceria com as estruturas estudantis, sobretudo nesta parte da intervenção, mais nos contextos festivos, nas associações com as associações de estudantes, as comissões de curso, as federações académicas, trabalhar em parceria para podermos estar em qualidade presentes nos eventos que organizam. É muito importante, e penso que a doutora Isabel Prata nos vai falar sobre isso, a dispensação responsável. Nem sempre é fácil esta sensibilização aos operadores económicos. Muitas vezes esta população acaba por eleger locais onde as bebidas são mais baratas, onde se aposta mais na venda em quantidade, e é difícil este trabalho de sensibilização, mas temos estado a tentar fazê-lo junto de vários operadores económicos. E é muito importante então conhecer os roteiros e os padrões de consumo para podermos fazer uma intervenção mais direcionada, assim como a intervenção de proximidade, que nós, como referi no início, procuramos reservar no mínimo sempre nós fazemos 2 saídas por semana, no mínimo uma de saída ser para a população académica, para os seus eventos. É muito importante estarmos presentes, e o serviço do teste do álcool é um dos mais valorizados e apreciados por esta população. Pronto, era um pouco isto que tinha para vos comunicar. Obrigado, penso que fiquei mais ou menos no tempo. Obrigado, doutora Andréa, muito bem, foi muito interessante este estudo que nos apresenta, de certo modo, e esta visão clara do que são esses comportamentos e, portanto, o estudo acaba por nos trazer também esse pragmatismo. Muito obrigado. Então, passava agora à doutora Isabel Prata, é psicóloga clínica, psicoterapeuta e psicanalista. Pertence à DICAD de Lisboa e Vale do Tejo. A doutora Isabel, eu não vou dizer de quando é que começou a trabalhar nas taipas, está bem? É que eu não comecei nas taipas, comecei no CEPD. Mas por aí, não ainda diga, por não cima, ainda um bocadinho ao lado, ainda por cima. Isso ainda seria Não pior. diga, eu também não costumo dizer. Pois, mas já foi realmente há uns dias. Desde 2010 tem-se dedicado, enfim, a experiência é muito grande. A experiência o atendimento terapêutico, que é essa a base de todo o trabalho, é a intervenção personalizada e direta, mas desde 2010 que se tem dedicado também à prevenção e coordena mesmo a área da prevenção na DICAD Lisboa e Vale do Tejo. Doutora Isabel, é um prazer enorme tê-la connosco e vamos contar com a sua experiência
neste caso é esta informação sobre o trabalho com os operadores económicos, de certo modo, porque é isso que nos traz hoje. Mas se nos quiser dizer mais alguma coisa do que é a experiência com as pessoas em contexto clínico, também não será seguramente despiciente e será muito bem recebido. Isabel, muito obrigado por ter aceito e por estar connosco. A palavra é sua. Muito obrigado. Obrigada. Eu também quero agradecer à doutora Alcina Correia e ao CICAD exatamente o convite para estar aqui. Realmente queria também cumprimentar aqui os meus colegas de painel e as pessoas todas que nos estão a ouvir. Acho que é um prazer vir aqui partilhar convosco aquilo que temos feito nesta área, neste contexto, na dedicada à RSLVT. Tem sido um trabalho entusiasmante. E eu vou então aqui partilhar o PowerPoint que tenho. Vamos ver se. Ok, penso que já estão a ver o meu PowerPoint, não estão? Sim, senhor, está perfeito. Então, assim, este primeiro slide é um bocadinho para aquecer, para não entrar de chofre. Acho que, embora já tenha sido abordado aqui pelas pessoas, pela Cristiana, e já foi falado exatamente as motivações mais frequentes para consumir bebidas alcoólicas. No site do CICAD, no inquérito aos jovens realizado em 2019 e publicado no site do CICAD, então os jovens que consomem bebidas alcoólicas declaram como motivações mais frequentes as motivações ligadas à diversão. Nós sabemos que existe uma associação entre socialização, festa e consumo de álcool, e até que muitas vezes o nível de diversão é medido pelo nível de consumo de álcool, né? Altos níveis de diversão correspondem a altos níveis de consumo. Isto não é preciso, porque já foi amplamente justificado, mas isto justifica realmente aqui a intervenção em contextos de diversão, em contextos festivos. Nós, na dedicada à RSLVT, fazemos uma intervenção integrada entre a área da redução de riscos e a área da prevenção. Esta intervenção tem vários elementos que podem ser utilizados individualmente ou que podem ser utilizados em conjunto. Idealmente, estes elementos serem todos, existirem todos, é o melhor que nós consideramos mais positivo, mas na verdade às vezes só se pode fazer uma ou outra intervenção. Uma das coisas que eu acho que consideramos fundamental é que quando se trata de eventos, festivais, festas sazonais, que a participação seja feita desde a fase da organização do evento. Por um lado, é possível assim controlar alguns elementos como por exemplo, onde é que o ponto fixo, onde as equipas vão poder receber os participantes, fica com acessibilidade, com visibilidade, que os outros operadores conheçam o nosso trabalho, aquilo que são os nossos objetivos, e que a própria organização esteja consciente daquilo que nós vamos fazer e daquilo daquilo que são as necessidades, daquilo que é necessário para que corra bem. Então, os elementos que habitualmente existem é um ponto fixo, uma BOSS, unidade móvel, em linguagem mais moderna, um stand numa linguagem que seria mais antiga, portanto, que é um ponto fixo. Há uma atividade que é a Operação 18+, que já vou explicar um bocadinho o que é, e a atividade de venda responsável, que eu irei desenvolver mais hoje, até porque as outras, a atividade da unidade móvel também já foi mais explicada pela Andreia. Então, o projeto 18+, assim só muito brevemente, é um projeto que é feito em parceria com a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas, a ANEB, e só tem ocorrido na intervenção do Rock in Rio. Acho que é muito interessante saber que ela acontece, porque é uma intervenção que se fundamenta
na ideia da intervenção de pares em que considera-se que a mensagem é mais facilmente passada quando é transmitida por jovens com o que o grupo-alvo se pode identificar. Se trata-se de distribuir fitas de pulso com a mensagem Beba com Cabeça e que identificam os jovens que têm mais de 18 anos. Portanto, os voluntários jovens circulam pelo recinto durante o evento, informam sobre a intervenção da DICAD, distribuem as fitas de pulso após prova de que a pessoa tem mais de 18 anos e conversam um bocadinho com os jovens com quem se encontram. A DICAD faz o recrutamento e a formação dos voluntários e depois a ANEB e a DICAD fazem ambos o acompanhamento dentro do festival. Depois, a Box Unidade Móvel, eu não vou repetir muito, porque a Andreia já falou, e os princípios da intervenção são semelhantes. Os testes de alcoolemia, na Box ou na Unidade Móvel fazem-se testes de alcoolemia, claro que também com todo o enquadramento daquilo que significa a taxa de alcoolemia na condução de veículos, nas consequências em termos comportamentais e, portanto, há um enquadramento de aconselhamento, chamemos-lhe assim, um diálogo que se estabelece com as pessoas e estes testes de alcoolemia são muito procurados, principalmente ao fim da noite, exatamente para as pessoas poderem tomar a decisão de como é que vão regressar a casa e às vezes até repetem o teste após algumas horas para garantirem a sua segurança e a segurança das pessoas que estão com eles. O teste de monóxido de carbono também é possível de fazer, distribuem-se preservativos, chupas-chupas, que também favorecem então que o álcool tenha umas consequências de menor risco. Então, estão ali equipas com disponibilidade para falar sobre o risco e sobre o uso mais seguro de substâncias psicoativas. Não, há um diálogo que não tem qualquer característica de moralismo, é de facto um diálogo, uma abertura para se conversar com os jovens e geralmente estas unidades móveis são bastante procuradas. Depois, então, o projeto que se calhar é mais específico, que é a promoção de venda responsável de álcool. Aqui, neste projeto, o objetivo é sensibilizar e apoiar os empresários e os colaboradores dos locais de venda ou disponibilização gratuita de bebidas alcoólicas para atitudes de venda responsável. Porque, na verdade, nestes eventos, muitas vezes há promoções e há disponibilização gratuita de bebidas alcoólicas e também temos de ter isso em consideração. Assim, também um bocadinho para aquecer e para percebermos também no mesmo inquérito de 2019, os adolescentes que consomem álcool entre os 13 e os 17 anos reportaram ter comprado em loja, 34% reportou que comprou em loja esse álcool e 68% reportou que consumiu no local, em restaurantes, bares, discotecas. Ora, 13, 17 anos não é legal comprar e consumir álcool. E então as atitudes de venda responsável, um dos nossos objetivos é exatamente também flexível, tornar natural e normal o pedido do cartão de cidadão, a participação dos comerciantes como agentes de prevenção. Portanto, a venda responsável são as ações que o comerciante deve fazer como parte do seu trabalho para obedecer à lei e considera-se e transmite-se esta mensagem que quando o comerciante pensa para quem vende e quanto vende, está a proteger não só a saúde dos clientes, mas também está a garantir um bom ambiente no estabelecimento e nos contextos em que está inserido. Quando faz venda responsável, o comerciante e o colaborador e os empregados dos bares estão a ser agentes de prevenção. E para nós, este envolvimento da comunidade e este pensamento, que as pessoas possam pensar também elas como agentes de prevenção, é uma mensagem que para nós é importante passar. As ações que nós fazemos junto dos vendedores relacionadas com a venda responsável de álcool
são ações que são feitas antes ou durante a operação dos bares, locais de venda. Claro que fomos percebendo que o antes é mais fácil, antes das enchentes, antes de virem os clientes, fazemos um briefing com os empregados sobre venda de responsável de álcool e distribuem-se os crachás, que já estava ali uma fotografia de os crachás que dizem eu não vendo álcool a menores de 18 anos ou eu não disponibilizo álcool a menores de 18 anos. E aquilo que solicitamos na fase de preparação ou na fase inicial aos responsáveis pelas vendas de álcool nos recintos, pela venda de álcool nos recintos, é garantir que cada bar tem o dístico obrigatório do Decreto-Lei sobre o álcool, o Decreto-Lei 106 de 2015, e garantir que antes ou durante cada turno de serviço dos empregados do bar, os técnicos, a equipa de intervenção possa fazer um briefing de cerca de 10 minutos a todos os empregados do bar e garantir então que utilizam os crachás com os conteúdos que eu já referi. O briefing tem apesar de ser muito curto, procura abordar estes 4 pontos, solicitar a identificação, a necessidade de solicitar a identificação de uma forma delicada e dando uma margem de 5 anos porque há pessoas mais velhas que parecem mais novas e vice-versa, não é? Há muitos jovens que parecem ter mais de 18 anos, mas na verdade ainda têm menos. E, portanto, que as pessoas possam entender que não estão a ofender ninguém se pedirem a uma pessoa de 25 anos para mostrar o cartão de cidadão, porque há realmente a possibilidade da pessoa parecer muito jovem. Depois, damos algumas dicas sobre saber como recusar e vender ou servir álcool a um cliente, nomeadamente ser o mais delicado possível, referir a lei, não é? E focar a lei, não é uma coisa pessoal, é uma coisa que está na lei e o comerciante não pode, o vendedor não pode ir contra a lei. E, portanto, falar sobre estas formas e sobre como estabelecer um diálogo e, no caso de haver insistência, e por vezes há insistência, a pessoa haver um plano para lidar com as situações de pressão insistente, que pode ser um plano que deve ser do conhecimento de todas as pessoas que participam, que estão no bar e que deve ser um plano que pode passar por chamar o responsável, num primeiro momento, por chamar o responsável para que tenha mais peso no diálogo com o cliente ou eventualmente depois chamar mesmo as forças de segurança numa situação de maior insistência, mas que as pessoas não fiquem atrapalhadas e que todas elas saibam o que devem fazer nessas situações, mantendo sempre a delicadeza. E depois a questão de manter um registro de ocorrências que previne as reincidências e serve de meio de comunicação entre a equipa. Estes são os temas abordados neste briefing. E este briefing pode-se realizar mais do que uma vez ao longo da noite em função da mudança de turnos, mas pode-se realizar também pode-se realizar em 2 momentos, no primeiro momento mais preparatório e num segundo momento mais de conferir com as pessoas, que as pessoas sintam a presença das equipas. E é muito importante, o que nós temos percebido é que nestes eventos é importante que as pessoas sintam a presença das equipas e em determinadas alturas até possam, de facto, contar com as equipas. Portanto, acho que, assim, concluindo, os comerciantes, geralmente os comerciantes, percebemos que os comerciantes sentem-se apoiados na sua decisão de pedir o cartão de cidadão ou de negar a venda quando sentem a presença das equipas, e o pedido de participação das nossas equipas é recorrente, quer dizer, geralmente quando vamos uma vez a um evento, a seguir, na realização seguinte desse evento, geralmente somos chamados. O desenho da intervenção e a produção dos materiais, quer de redução de riscos, quer da venda responsável, são feitos a nível regional, das equipas de coordenação em conjunto com as equipas locais, e nas ações também tem sido promovida uma dinâmica regional
que procura potenciar os recursos, porque tal como a Andreia falou, os recursos são um dos nossos pontos fracos e, portanto, gerar recursos, integrar os recursos regionais tem sido importante. Estas intervenções são intervenções que já se realizavam no IDT a nível das semanas académicas, mas que foram realmente muito alargadas agora na DICAD. Claro que, como todas as intervenções foram interrompidas durante a pandemia, em 2002 estivemos no Rock in Rio e na Feira de Santa Iria, no Ribatejo. Em 2023, reparem como já se intensificou, já as equipas estiveram no Carnaval de Torres Vedras, na Semana Académica de Santarém, na Feira Nacional da Agricultura, estão atualmente na Festa dos Tabuleiros de Tomar, e também há uma intervenção que está a ser realizada na zona de Alcântara e Santos, só venda responsável, numa parceria entre a DICAD, a Câmara Municipal de Lisboa, as Juntas de Freguesia e a PSP 4ª Divisão. A zona de Santos não é sazonal, portanto é em continuidade e foi identificada como havendo necessidade de um projeto de venda responsável. Porque é um local onde se reúnem inúmeros adolescentes aqui na cidade de Lisboa. Portanto, tem sido uma intervenção interessante que se faz durante o dia, mas que nós contamos que tenha impacto exatamente na vida noturna naquela zona. E acho que era isto. Fico disponível para explicar melhor, aprofundar quando... Muito obrigado, doutora Isabel. Foi muito, muito interessante. Obrigadíssimo. Esta abordagem, esta proximidade aos utilizadores do espaço festivo e também aos operadores, começando pelos operadores, parece-nos realmente muito interessante. E por isso vamos passar ao Gonçalo. O Gonçalo Riscado é gestor cultural e diretor da Cultural Trend Lisbon, a empresa responsável por múltiplos espaços e eventos culturais em Lisboa. Bom, Music Box, Casa Capitão, Lisbon International Music Network. Gonçalo, eu ia dizer assim, é o outro lado desta, não é bem, mas pronto, mas é de certo modo esse outro lado do... Já sinto um grande peso na minha intervenção. Já sinto aqui um grande peso na minha intervenção. Não. Eu diria peso sim. Eu acho que agradecer-lhe esta disponibilidade. Sabe que muitas vezes quando falamos destas abordagens, nomeadamente nas questões do álcool, a componente operador económico é sempre olhada como um mal da fita. E, portanto, são vocês que põem as bebidas alcoólicas à frente das pessoas. E nessa perspectiva, o facto de ter aceito e de estar connosco, porque a nossa perspectiva é que o operador económico e mesmo a indústria do álcool faz parte do processo, quer dizer, e por isso são indispensáveis para estar connosco. Um agradecimento muito, muito especial por estar então connosco, por partilhar o que são os vossos desafios, até porque trar-nos-á seguramente outra mensagem, é que estando do outro lado, está com preocupações equivalentes às nossas, senão não teria aceito. Gonçalo, a palavra é sua, muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu e obrigado pelo convite e cumprimentar aqui todos os parceiros deste painel. Eu não vos trago uma apresentação, uma vez que não sou um estudioso, nem tenho nenhuma ação específica a decorrer, mas se calhar os meus 10 minutos de conversa à volta deste tema. E se calhar falar um bocadinho deste setor onde eu trabalho, que acho que é interessante, não é? Estamos aqui a falar, eu tenho bares, tenho restaurante, tenho uma discoteca, tenho sala de espetáculos, organizo festivais, aqui num espectro que vou usar a terminologia inglesa dos grassroots, portanto dos espaços onde as coisas começam, estão perto das tendências, estão perto dos processos criativos, daí eu ser gestor cultural, que foi o que eu estudei.
o meu lado de empresário acaba por ser uma consequência para poder executar uma série de projetos que eu queria. E é interessante ver que o fervilhar cultural do grassroots, dos jovens artistas, acontece na noite, em contextos. Portanto, a noite aqui pode ser temos que definir um bocadinho o que é a noite, não é? A noite não é o bar de Santos que está a servir shots a menores, não é? Vamos aqui olhar para a noite num todo, não é? Num ecossistema que tem, obviamente, os espaços de entretenimento, mas tem os espaços de reunião, de debate, de cultura, de ideias. Ele existe, eu acho que ele é muito importante para a sociedade. A Cristiana, acho que também falou bastante bem, não me vou repetir sobre esta importância. O álcool, como elemento central nestes momentos, é uma realidade. E eu não quero dizer que o álcool é bom, porque o álcool tem muitas consequências más, mas os momentos que eles proporcionam podem ser bons. E não é só para os jovens, e não é só para os adolescentes. Acho que é algo que nos acompanha a muitos ao longo da nossa vida, e portanto é uma presença. O fenómeno da desinibição, o fenómeno dos momentos de comunhão e de criatividade, onde o álcool muitas vezes está associado, não é necessariamente negativo. Obviamente a dependência, obviamente o excesso é muito negativo. E já vamos a esse assunto, às questões das responsabilidades, que eu acho que é aqui uma questão muito importante. Queria-vos dar também alguma noção da importância do álcool neste setor. E eu estou a falar deste setor dos grassroots, mas eu posso alargar isto para grandes festivais. Para terem uma noção, na minha atividade, e atenção que eu faço muitos espetáculos de música, de performance, de programa de cinema, portanto faço muitas atividades culturais. No todo da minha atividade, a venda de álcool é mais do que 50% das minhas receitas. Okay? Acho que é um dado importante depois perceber um pouco o funcionamento das marcas e da distribuição de bebidas, que eu acho também que é um dado importante quando pensamos em responsabilidades e olhamos para este todo. Por muito que exista esta sinalética ou até algumas marcas apoiarem algumas ações pontuais de sensibilização e de responsabilização, vamos ter aqui uma noção que é a maioria das marcas tem contratos com os espaços que obriga litragens. Eu próprio estou dentro desta situação e eu acho que é muito importante falarmos abertamente sobre ela, porque muitas vezes permite que projetos existam, mas há aqui uma relação direta de quantidade de consumo, não é? Quanto mais eu conseguir vender, mais apoio eu vou ter. Eu posso ter uma verba que me é avançada para que eu possa montar um projeto, e qual é a contrapartida? É a garantia que em X tempo eu consigo vender uma determinada quantidade de álcool. Ora, muito bem, então se este universo existe, ele é importante, eu costumo dizer que nós também temos um contributo muito importante para a saúde, que tem a ver com a saúde da sociedade e a saúde mental. Portanto, nós temos aqui um contributo muito importante para a saúde, mas estamos aqui num lado muito sensível do que pode muito prejudicar as pessoas, o indivíduo e como estava a dizer há pouco muito bem, não só o próprio, mas as pessoas que estão à volta. E então, onde é que está essa responsabilidade e o que fazer? E depois, para mim, a questão mais importante é: e somos todos irresponsáveis, não é? Há aqui quando nós falamos nas marcas e nos distribuidores de bebida e nos contratos, não há esta noção. Não há noção dos efeitos negativos que o álcool pode ter e da necessidade, que é muito esta responsabilidade que eu vejo nos espaços. Nós temos a responsabilidade de informar, a responsabilidade de proteger, a responsabilidade de saber agir quando algo não corre bem. Então, mas porquê é que isto não é imediatamente aceito por todos, não é? Porquê é que isto não é fácil, não é?
E para mais, que há aqui outro assunto que eu acho muito interessante, que é o consumo de álcool, e não vamos aqui, obviamente, para outras substâncias, mas num espaço público, num espaço que é de todos, é uma grande oportunidade, não é? Porque é algo que não está escondido, não é? Está visível. O consumidor está ali, as consequências estão à vista de todos, estamos em contextos, muitas vezes, de amigos ou com outras pessoas que podem ajudar, fazer parte, não é? Então, não querendo fugir, eu não sei se o que esperavam de mim é que falasse um pouco sobre as medidas que eu tomo, e eu acho que é interessante, é óbvio que, e até acho que é interessante passar por aqui, desculpem lá este discurso um bocadinho errático, mas como vos disse, ia partilhar mais opiniões do que fazer uma apresentação, mas existem, obviamente, entidades, eu tenho trabalhado bastante com a Cristiana, e oportunidades de formarmos as nossas equipas, de sabermos como agir, de termos muito visível informação, de ter, obviamente, o dispensar o álcool de forma responsável. O meu público-alvo não são os adolescentes, mas o excesso acontece em todas as idades, acho que não está restrito aos adolescentes, e de facto fazemos isso. E fazemos essas formações. E uma coisa que eu me pergunto é, porquê é que, por exemplo, as formações que vamos fazendo e que focam algumas das consequências do excesso do álcool, como por exemplo o assédio, têm um impacto tão grande nas nossas equipas, que depois dessas formações estão muito mais atentas, muito mais ativas, mudam o seu mindset, e as formações em relação ao álcool, se no campo do dispensar o álcool há um cuidado, mas parece que é preciso voltar sempre, repetir sempre, não é? Parece que aconteceu e em pouco tempo passou, não é? Portanto, eu pergunto-me porquê, não é? E eu acho que aqui, com estas perguntas, e portanto se calhar trago mais perguntas do que, do que boas práticas, é olharmos um bocadinho para a questão do álcool na sociedade, não é? E até em relação a outras substâncias, nós, acho eu, e agora estou aqui a falar com especialistas, desculpem lá as barbaridades que possa dizer, mas estou aqui para falar, dar a minha opinião. Mas nós nascemos e crescemos com um contacto direto com o álcool. O álcool é consumido em casa, tirando exceções, não é? Pela família, em festas. Fala-se pouco, muito pouco nestes contextos sobre consequências e problemas. Mais tarde, sim, mas é normal uma criança que ainda não tem idade de poder beber, mas de haver o desafio, prova lá esta cerveja, prova lá, vê lá o sabor. E isto acontece, não é só acho eu, com pessoas irresponsáveis, acontece em muitos contextos familiares e não é como se fosse uma etapa do crescimento, não é? Tu já és crescido, portanto já podes, não é? Portanto, é aceite, faz sentido. E depois, quando os jovens vão crescendo, ainda não bebes, não é? Como tu ainda não cresceste, não é? Ainda não atingiste. E depois é o quanto é que tu aguentas, não é? Olha, eu aguento muito, tu aguentas pouco, não é? Portanto, há aqui este. E, portanto, crescemos e vivemos à volta do álcool, ele está lá, e depois, a partir de certo momento, isto fica muito centrado na pessoa, não é? Há uma responsabilidade de um todo, há uma participação de um todo, e a certa altura há aqui uma responsabilidade da pessoa. O álcool tanto serve para desculpar, como para acusar. Quem? O indivíduo, não é? O consumidor, tanto é o herói como o fraco, não é? E desculpem-me se estou a dispersar para assuntos mas que eu acho importante, porque como é que e nota-se isso muitas vezes na noite, às vezes há uma falta de empatia por quem cometeu um excesso, não é? Porque a culpa é dele, não é? É o responsável, não é?
E eu acho que isto é porque não falamos abertamente do todo, inclusive daquilo que podem ser, daquilo que deve ser aceito e do que podem ser, não os benefícios do álcool, mas do que está associado aos momentos de cultura e de socialização com eles. E depois sai uma frase que quando estava aqui a pensar, no conversar sobre, que esta frase, que não sei se ainda é esta que está nas bebidas, que é o seja responsável, beba com moderação. Não é? O ser responsável já está a remeter imediatamente para o indivíduo. Não é? És tu que tens de ser responsável. E se tu não és responsável, és o culpado. Não é? E depois podemos falar sobre a questão da moderação, não é? O que é beber com moderação, o que é outra questão que remete também, se calhar, para um controle que se calhar não é o caminho, do discurso, não é? Então, vamos lá ver. O álcool faz parte da sociedade, nós nascemos à volta dele e está presente numa série de contextos interessantes. Sim. Há um direito da sociedade de viver essas experiências de consumo? Sim. E isso pode ser bom? Sim. Então, temos aqui uma responsabilidade coletiva sobre as suas consequências. E é muito importante todos sentirmos essa responsabilidade coletiva, sentirmos à vontade para falar do que existe positivo e ter em coletivamente assumir as responsabilidades do negativo. E isso acho que implica falar sem receios, não é? Falar abertamente sobre as coisas e poder exigir. A grande mudança que eu acho que acontecerá, e já vamos falar, já não tenho tempo para continuar a falar, mas a grande exigência, a grande mudança que eu acho que poderá acontecer é quando o próprio público, o consumidor, passar a exigir os espaços responsáveis. E para ele poder exigir, tem que, a nível de sociedade, saber que é aceito aquele comportamento, é aceito que ele possa beber, é aceito que de vez em quando o excesso aconteça, não é? Mas eu exijo que a sociedade e quem faz esta venda e quem tem estes espaços, eu exijo que esteja preparado, não é? Porque, e acho que é este equilíbrio que nós temos que conseguir para que quando eu faço as minhas formações fiquem claramente na cabeça de quem está a operar e na minha, eu próprio, não é? Eu próprio é um tema, regressa a tantos tópicos, mais sobre as consequências do álcool, do que o consumo do álcool em si, muito mais vezes do que este tópico. Portanto, eu acho que quando existir esse exigir do consumidor, e por isso temos que trabalhar em algo que eu acho que é trabalhar melhor a mensagem. É preciso trabalhar melhor a mensagem, não é? Desculpa. Okay. Houve aqui, peço desculpa, isto devia estar aqui em modo voluntário. Acho que temos, portanto, que trabalhar temos de trabalhar melhor esta mensagem, porque, inclusive, olhando agora aqui para as marcas, que também não têm muita responsabilidade e não são todos os irresponsáveis, eu, por experiência própria, já tive dificuldades em conseguir envolver marcas em algumas campanhas. Eu também faço parte da direção da Circuito, que é uma associação de salas de programação, e tenho tido alguma dificuldade até em envolver marcas em campanhas de sensibilização, e existe ainda muito este discurso de eu não quero estar associado às consequências negativas do que nós oferecemos. E está errado, não é? Porque a partir do momento em que se sintam à vontade para estar associados às consequências positivas, acho que vai ser muito mais fácil sentirem a obrigação e a capacidade e a responsabilidade para estarem associados às intervenções e às soluções. E, portanto, acho que há aqui uma questão de discurso. Atenção que não está a desresponsabilizar ninguém, esta minha conversa não é para responsabilizar ninguém, não é? É muito importante assumir as responsabilidades e as urgências e os números que apresentam e que já foram aqui apresentados no início, obviamente alertam para esta responsabilidade de agir,
Mas acho de facto muito importante, porque com esta mudança, inclusive quando falamos das próprias políticas, é interessante que se fale do lado bom, social, cultural, que aqui existe, para depois podermos agir. Por isso, e ficando aqui disponível para perguntas e questões mais práticas, acho que não vou exemplificar algumas ações que temos implementado, porque já falaram aqui sobre elas. Para além desta questão da mensagem, que eu acho que é muito importante ser debatida, é obviamente também a escala das intervenções. Aquilo que eu sinto é que nestas conversas ou noutras conferências onde estou presente, aparecem casos de estudo interessantíssimos, de intervenções muito interessantes, mas cuja escala a nível nacional é muito, muito, muito pequena. E, portanto, não se pode, se associarmos este trabalho de mudar a mensagem com as intervenções que são muito necessárias, elas têm que ter uma escala que possa propagar, não é? E, de facto, pequenos projetos, o projeto piloto naquele festival, aquela zona da cidade durante X tempo, é, de facto, não avançarmos ainda de forma muito eficiente e produtiva para o que temos para resolver. Espero que não tenha sido muito atabalhoado, mas acho que fico por aqui. Obrigado, Gonçalo. Foi muito elucidativo. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ver se os nossos participantes que estão do outro lado daqui do ecrã têm perguntas. Doutora Lúcia, pode ajudar-me? Há muitas perguntas por aí ou nem tanto? Claro que sim. Temos aqui uma pergunta para a Cristiana. Era importante perceber o impacto que as questões emocionais do consumo, já que são diferentes entre os géneros, se poderão ser um aliado na intervenção/prevenção. Olá novamente, sim, podem completamente, porque as questões emocionais são importantes, ou seja, normalmente quando se fala de consumo de álcool e de outras substâncias, não só do álcool, foca-se muito nos riscos físicos e muitas vezes quando se fala de riscos mais psicológicos, fala-se sempre na parte mais da comorbilidade, não é? Então, nesta lógica digamos, da saúde mental mais holística, como é definida pela Organização Mundial de Saúde, que inclui o bem-estar, não é? E que inclui a percepção de bem-estar, esta percepção de se estar bem, importa também. E aqui na minha apresentação eu falava que estas questões da ressaca moral, do mal-estar emocional, da culpa, da vergonha associada a consumos binge, não é? Durante ou na sequência de um consumo, que têm impactos emocionais que são particularmente mais expressivos entre mulheres. Isto tem a ver com socialização de género, tem a ver com digamos, as mulheres crescerem também a saberem que estando em determinados contextos, a determinadas horas, de determinada forma, podem ser violadas ou acontecer-lhes outro tipo de dinâmica, e nós vemos isto nos nossos serviços de apoio à crise psicológica que temos em alguns festivais. Muitas vezes as pessoas chegam porque tiveram lapsos de memória, as pessoas mulheres, não é? Porque até agora acontece-nos principalmente com mulheres. Lapsos de memória, ou não sabem muito bem o que é que aconteceu, ou acordaram sozinhas em determinado sítio e vem um terror sexual muito grande, não é? Esta dificuldade em perceber ou esta dúvida de perceber o que é que aconteceu. Ou seja, tem esta parte de o que é que significa o excesso com perspectiva de género, não é? O que é que a minha percepção de excesso ou a minha percepção de ter perdido o controle momentaneamente, que medos ativa, não é? Que consequências emocionais ativa, digamos, tem em termos de ansiedade, experiências de pânico, etc. E depois tem também outra questão que tem a ver com a humilhação social, ou melhor, que tem a ver com a reação ao consumo, não é? Que tem a ver com a forma como as pessoas reagem ao consumo excessivo, porque o consumo moderado é totalmente ok, é amplamente promovido, de formas mais ou menos explícitas, inclusivamente por marcas, não é? Marcas que são muito espertas, ou seja, que se associam muito a esta parte do estilo de vida e de um estilo de vida urbano e de determinada forma, mais cosmopolita, etc. Mas a verdade é que a reação social
digamos, à experiência de excesso é diferente, não é? E muitas vezes resulta nesta minha perspectiva de ter colocado em causa a minha reputação social, não é? Porque são consumos sociais, então a perda de controle tem consequências que também são sociais, não é? E que debilitam a minha identidade ou o meu sentido de identidade. E por esse motivo, a experiência de ressaca, o mal-estar emocional que vem associado à experiência de ressaca é também importante e tem consequências psicológicas, não é? Tem consequências psicológicas que também que são valorizadas, que provocam dor, não é? Que provocam vergonha e outros desconfortos que também importa ter em conta. E aqui também há dinâmicas de género no sentido em que a humilhação social é muito diferente se é uma mulher ou um homem, não é? A pessoa que se expôs ao ridículo, entre aspas, não é? O que colocou em causa a sua debilidade. Por exemplo, a título de exemplo, e depois também é amplamente amplificado, muitas vezes perpetuado e até descontextualizado com os usos das redes sociais, não é? Em que muitas vezes uma perda de controle momentânea que está contextualizada naquele momento é gravada, colocada no Instagram e então com toda a repercussão que isso tem, e isso foi algo que nós já tivemos de lidar, por exemplo, na queima das fitas. Que começam a circular vídeos principalmente de raparigas em determinado tipo de situações e que depois, obviamente, todo o processo de humilhação social se multiplica. Por isso, há muitas coisas a dizer sobre isso, mas sim, não sei se respondi à questão também, é importante, sim, não me claro. Obrigado, doutora Cristiana. Lúcia, mais? Temos aqui outra questão que tem a ver no sentido de perceber se está prevista uma intervenção durante as Jornadas Mundiais da Juventude e se está prevista em que moldes. Porque apesar de ser um evento de cariz religioso, falamos de um encontro internacional de jovens e como tal julgo que é uma oportunidade única para informar. Foi uma pergunta da Olga Paixão. O em que moldes não está definido, mas é evidente que sim, há todo um trabalho que está a ser feito dentro do Ministério da Saúde, integrado com a organização das jornadas, no nosso caso com a DICAD de Lisboa, e portanto sim, absolutamente. Não sei exatamente a dimensão toda da intervenção, mas sim, essa é uma resposta fácil. Temos aqui outra questão. Não é, doutora Isabel? Claro. Sim. Sim, Lúcia. Temos aqui outra questão do João Góes. O processo está a ser liderado pelo CICAD, esse processo de Sim. intervenção das Jornadas Mundiais da Juventude, mas sim, vai haver com certeza. Lúcia. O João Góes coloca a questão. Todos sabemos que, como dizia o outro, beber álcool é dar de comer a 1 milhão de pessoas. Como o Gonçalo diz, vivemos com a sua presença desde sempre e desde a nossa casa. O combate tem de ser nacional e assumidamente essencial na sociedade. Mas quando até uma telenovela em horário nobre faz apologia do consumo do álcool, que fazer? Como se combate? Penso que esta pergunta é direcionada para o Gonçalo ou para quem quiser. Pois, claro. Também a resposta dava para fazer 3 conferências, 12, 15. É um trabalho que temos que fazer muito. Não sei se o Gonçalo quer responder. Ele chegou-se à frente, mas... Não, cheguei-me à frente e falaram no meu nome. Já lá vou. Tenho algumas para si. Mas, quer dizer, eu de facto não estou por dentro nem a elaborar estratégias a nível nacional, não é? Se falando desta importância de falar sobre o assunto, e eu aqui diria que aqui o problema, eu por acaso não vejo telenovelas e portanto não sei a qual telenovela é que se está a referir, mas existir álcool e o consumo de álcool numa televisão ou numa telenovela, ele está de facto enraizado na sociedade, eu não vejo aí o problema. O problema será como se fala sobre o assunto, não é? Sobre todas também as consequências, não é? Tudo tem que estar presente, não é? Okay. Sim, Gonçalo. Isabel. Eu só queria, a propósito desta pergunta e a propósito disto, realmente muitas vezes sentimos-nos a lutar contra a corrente, é verdade, ou seja, quando fazemos prevenção ou intervenções, mas a própria, esta pergunta e aquilo que é a intervenção do Gonçalo lembrou-me uma coisa que temos tentado fazer e que para mim tem sido muito um pensamento e um objetivo que
ainda vai a meio, mas que está no bom caminho, que era que nós possamos, de facto, intervir na formação das pessoas que vão vender álcool, na formação dos comerciantes dos bares. O Gonçalo estava a falar da formação. E realmente tal como podemos intervir no ambiente, acho que o ambiente e com os comerciantes também um bocado a montante. E ultimamente existe um projeto de venda responsável de álcool no concelho de Sintra, que é muito antigo, já começou em 2014, e que tem abrangido menos os contextos noturnos e festivos e mais os contextos diurnos, juntos das escolas, por exemplo, secundárias, que também são contextos de risco. E uma das coisas que tem evoluído é exatamente no sentido de fazer formação a montante, fazer formação às pessoas que vão disponibilizar, que vão vender álcool. E já se conseguiu entrar, já se conseguiu entrar em 2 escolas profissionais em Sintra, e temos tentado entrar em escolas de hotelaria, e isto parece-me que poderia ser realmente uma estratégia importante a implementar, porque começar aí, que as pessoas saibam aquilo que nós fazemos no briefing, aquelas dicas, tudo aquilo pode ser muito trabalhado. E em Sintra o que é interessante é o envolvimento, os parceiros, e por isso para nós também é importante esta ideia da comunidade como agente de prevenção, e como precisamos de facto de todos. A Associação Empresarial de Sintra está envolvida, a PSP, a GNR, a Câmara Municipal de Sintra, e nós, as equipas dedicadas, estão envolvidas, e a Unidade de Saúde Pública do ACES de Sintra também está envolvida. E eu acho que podermos que todas estas pessoas possam, de facto, juntar-se para este objetivo, e este objetivo formativo, para mim, seria um objetivo que nós temos realmente de priorizar quando falamos em serviço responsável, venda responsável e em prevenção ambiental do consumo excessivo, do consumo abusivo de álcool, porque temos de envolver estas pessoas todas e realmente de fazer multidimensionalmente, parece-me. É um bocado isto. Eu acho que, bem, para ir ainda de encontro à questão que o João Góes coloca, depois a Cristina Valpires vai respondendo ali às questões do emocional e da complexidade da saúde mental que vão sendo colocadas. Eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas, até porque provavelmente, se não fizer nenhuma intervenção aqui, vão estranhar, não é? A primeira é, como dizia o Gonçalo, e dizemos todos, a tolerância, a presença de bebidas alcoólicas na nossa sociedade e na nossa cultura é enorme, existe, ponto final, não há. Há apenas que verificar e depois perceber que, enfim, como é que podemos eventualmente trabalhar essa intervenção. A segunda questão é que, existindo nessa cultura, o Gonçalo disse outra coisa que eu quero referir, pelo menos no caso dele, e que seria importante que todos percebêssemos, e eu acredito que não percebemos todos, é que as bebidas alcoólicas e a utilização ou o consumo de bebidas alcoólicas nós costumamos dizer isso com frequência, como as outras substâncias psicoativas, por natureza, são algo que agrada às pessoas que consomem, que utilizam. Quer dizer, consomem por prazer ou para alívio de algum desprazer. A Isabel apresentou o gráfico, eu falei um pouco disso no início. Realmente é por isso, porque sabe bem, porque apetece, ninguém vai consumir num primeiro momento a pensar que vai sofrer. Vai, no sentido que dizia também a Cristiana, para se sentir bem, do bem-estar, digamos assim. O problema é quando se ultrapassa, ou o problema maior é quando se ultrapassa uma determinada quantidade e os efeitos psicoativos começam a ser, digamos assim, prejudiciais ao comportamento, ao estar ou ao bem-estar, neste caso momentâneo, mas por outro lado tem outras consequências, por um lado agudas, quando acidentes ou as tais violências aparecem, ou a longo prazo.
Porque aquilo que diz a OMS é que se o etanol, a bebida alcoólica, é cancerígena, não há nenhum consumo que seja seguro. Não há, se beberes até 5 gramas, o risco é este, se beberes até 10 é outro. Mesmo havendo algumas indicações nesse sentido, é difícil fazer essa percepção. Quer em relação aos cancros, aos vários, 6 ou 7, ao cancro da mama, ao cancro do esófago, ou coloretal, ou fígado, ou à própria cirrose hepática, é difícil medir. Existe essa associação, mas é difícil medir. A tolerância para os consumos é enorme. Mas o Gonçalo dizia outra coisa que me parece muito interessante e que era ótimo que fosse assim, é esta percepção que o operador económico, que a sociedade, o operador económico, a sociedade, nós todos devemos ter, que há aqui, não é só a tolerância do que consome mais, podendo ser melhor ou pior acarinhado, ou recebido, ou cuidado, digamos assim, mas para além dessa tolerância, é a percepção de que existe um risco. Não apenas para os menores, mas para todos. E quando o Gonçalo diz eu tenho essa percepção e admiro-me como é que muitos não têm, a verdade é que a maior parte se calhar não tem. A percepção do que eu quero ganhar ao fim do mês é muito maior, em termos financeiros, é muito maior do que qualquer outra. Essa é a pressão. É fazer dinheiro, ou vender, ou outra coisa qualquer. E provavelmente a dificuldade está aí. Em termos da abordagem nacional, 2 notas. Nós temos sempre que fazer uma abordagem da parte da oferta, da parte que disse a Isabel, disse a Cristiana, da prevenção ambiental. Isso, a prevenção ambiental tem muito a ver com a oferta. Já vou ao Gonçalo fazer perguntas. E a outra componente que é a tal da educação, da percepção da comunidade ser capaz de dizer o que é demais é moléstia e o que é que a gente, isto se é prejudicial para a saúde, como é que a gente pode trabalhar isso? E há não é assim há tanto tempo, apesar da OMS já ter tentar incluir a problemática do álcool nas preocupações da OMS há mais de 40 ou 50 anos, do tempo das convenções das ilícitas, mas só há muito pouco tempo, só em 2010 é que a OMS consegue ter uma estratégia global para lidar com estas questões. E, portanto, a abordagem em termos nacionais tem que ser paulatina. A formação que dizia a Isabel para os operadores são projetos que existem, por exemplo, nos compromissos do Fórum Nacional de Álcool e Saúde. Várias entidades têm projetos a intervir nesse sentido. Portanto, tem que ser uma intervenção sistemática. O nacional aqui, muito mais sistemático do que propriamente as medidas que não sejam medidas legislativas. Os 18 anos enfim, a preocupação é de saúde, porque o etanol é tóxico para a célula, é tóxico particularmente para a célula do sistema nervoso e por isso o síndrome alcoólico fetal e os problemas de consumo na gravidez que dá aquelas consequências e, bom, na gravidez é porque o feto é feto, está ainda digamos, é mais do que em crescimento, em elaboração, crescimento, e depois, à medida que a idade vai crescendo, até ficarmos maduros, existe a preocupação, será cada vez menor, mas existe sempre, e espera-se que entre os 18 e os 21 anos ela passe a ser ainda menor. Portanto, a razão para os 18 anos é uma razão de saúde, é uma questão de saúde. A lei vem para tentar ter uma componente, vamos dizer assim, de prevenção ambiental para que se consiga limitar aqui esse efeito negativo nos mais novos, por isso a recomendação da venda responsável ou Bom, eu tinha uma ou 2 perguntas, ou uma pergunta fundamental para o Ricardo, que tem a ver com a história da negociação com as empresas. Tem a história da litragem.
E gostava que depois me explicasse melhor isto. Não é explicar melhor, porque é fácil de perceber. Vendes a ter tanto e recebes tanto em troca e coisa desse género. Eu vou-lhe explicar porque a pergunta, porque me parece que a questão vai neste sentido. Aquilo de que nós estamos a falar, falamos de bebidas alcoólicas, mas ao longo do percurso das nossas intervenções estamos a falar de teor de álcool puro, do etanol. Não é? Portanto, nós falamos da bebida padrão, que são os tais 10 gramas de álcool puro. A minha questão tem a ver com isto. Quando falamos da litragem, estamos a falar de quantidade de cerveja, por exemplo, ou quantidade de whisky, ou quantidade de gin, ou quantidade de, eventualmente, de vinho. Está em causa, ou é colocado no prato da balança, o teor alcoólico dessa bebida? Quando falamos de cerveja, genericamente, falamos de consumo per capita, analisamos o volume de álcool da cerveja em 5,2, que é o normal, entre 5, 5,2 e 5,3% de volume de álcool. Mas há cervejas com um menor teor alcoólico e há mesmo cerveja sem álcool, ou com um álcool mínimo. Também nas espirituosas há a gin com 44, a gin com 38, a gin com 40. Mas em particular para a cerveja, que isto é mais evidente, esse negócio, alguma vez isto é posto em causa? Se o Gonçalo disser, ok, eu prefiro vender cerveja sem álcool, ou agora umas novas de 4,5 ou de 3,5, em vez de 5,2, conta, não conta? Como é que isso é importante? Para mim é importante. Porque, no fundo, o que precisamos saber é a quantidade de etanol ingerido, porque os efeitos vêm daí e não do cômputo geral. E o bem-estar, aquele bem-estar de que falávamos, e a sociabilização de que o Gonçalo também falou muito, vem do estar a partilhar, digo eu, não é da quantidade de etanol que se consome. Desculpe, eu fui muito longo, espero ter respondido a algumas das questões que estavam aqui digamos, no nosso bate-papo, porque depois falo eu e acabamos. Né? Sim, Gonçalo, força. Sim, vou responder. Antes só queria, se calhar, esclarecer algo da minha intervenção, porque eu não disse que eu era responsável e os outros não. No sentido em que eu sinto essa responsabilidade. Eu não disse isso. Eu sei. Mas não foi isso o sentido. Eu sei. De responsabilidade. Exato. Gonçalo, não me conheces muito, mas uma das minhas mensagens habituais para, digamos assim, para a minha oposição em termos de discurso, que aqui são parceiros que têm outros compromissos, sei lá, quando falo com as câmaras municipais, neste caso convosco, operadores, a ideia é que quando tomam uma decisão, pensem em saúde. Quando um presidente de Câmara assina um licenciamento, se ele pensar qual a influência na saúde da comunidade que o elegeu, se assina da mesma maneira, ou que pense desse modo. E aqui é igual. Portanto, quando eu refiro esse reconhecimento, essa consciencialização de responsabilidade que tem, porque senão também não estava aqui a abrir desta maneira, e comentou como é que é possível que nem todos pensem o mesmo, pois é verdade, é que nem todos pensam o mesmo. Portanto, a razão foi essa, não foi, Claro, foi propriamente nenhuma acusação, nem nenhum louvor específico. Eu sei. Não, mas só acrescentar que quando referi isso também e sublinhei aquilo que é muitas vezes o esquecermos dessa responsabilidade, não é? E porque é que nas questões do álcool, apesar de sabermos dessa importância e de sabermos qual é a nossa responsabilidade de fazer parte de uma intervenção, ela se dilui com o tempo e esquecemos, não é? E daí depois ter caminhado para a questão de como é que se aborda este tema a nível da sociedade. E daí achar que também muitos outros operadores podem sentir essa responsabilidade, mas de facto não há um debate livre que os lembre da necessidade dessa ação. Até porque o próprio consumidor e o próprio cliente não o exige, não é?
E o trabalharmos para a exigência do consumidor, acho que é muito interessante. Portanto, Absolutamente. pronto. Tal como na questão das marcas e dos contratos, elas existem, como eu imagino que exista em quem vende latas de sardinhas, não é? Portanto, se vendes muitas latas de sardinha, dou-te um desconto, ou eu dou-te X dinheiro, tu garantes-me que vendes X latas de sardinha. Mas aqui estamos a falar de álcool. Portanto, o esquema para lhe explicar, é perfeitamente, direi eu, em termos de economia e de mercado, deve ser aplicado em muitas áreas, mas a questão há um compromisso de venda de determinados litros. No caso da cerveja, não é importante se é com álcool ou sem álcool ou teor alcoólico. Se for um espaço que só vende cerveja sem álcool, o litro de cerveja sem álcool vale tanto como com álcool, porque no fundo o que tem a ver é com o valor do produto, não com o teor alcoólico. Ok, obrigado, Gonçalo. Não é para o calar, é para interagir consigo. Porque a minha pergunta tem exatamente a ver com isso. Se nós vamos medir o trabalho que é feito pela Isabel Pratas ou pela Andreia, a fazer o teste de alcoolemia à saída do evento, se beber cerveja sem álcool e se beber cerveja, como é que é aquela que tem 7% ou coisa do género, seguramente o efeito é diferente se a quantidade de bebida for a mesma. Pensar que não vou falar da sem álcool, que supostamente se for álcool zero não poderia dar álcool na avaliação. Mas se pensarmos nas novas cervejas, naquela que eu disse, 3 e tal ou 4% de álcool, a quantidade de cerveja que precisa, de volume de bebida alcoólica que precisa de consumir para atingir os 10 gramas de álcool puro é muitíssimo maior e, portanto, você pode conviver durante muito mais tempo para fazer essa intervenção. A ideia é que, em termos de prevenção ambiental, esta pode ser uma linha de mensagem na história do prevenir, na sua história, do indivíduo que já está a ficar alcoolizado, que não consigo dizer não, então, para não fingires que não estás a beber, bebe-o sem álcool ou tenta. Portanto, em termos de prevenção ambiental, esta pode ser uma medida. Mas acaba o seu raciocínio, desculpe tê-lo interrompido. Não, pronto, acho que tinha também respondido à sua questão, a dizer que não acontece só com as cervejas, acontece com todo o tipo de bebida, e sim, se calhar nas espirituosas, se calhar não há um substituto sem álcool que possa ser contabilizado. Já há uns gins com 30s e com 20s e mesmo sem álcool. E que parece que são muito bons, mas eu não provei ainda, também não sou fã, mas sim, mas sei que existe. Lúcia, nós temos que fechar, eu sei. Diga-me o muito que nós não respondemos porque eu falo demais. Só estou aqui assim mais alguns comentários que também já foram sendo respondidos. Aqui só uma provocação do Manuel, a dizer quantas destas pessoas que participam neste webinar não bebem álcool. Uma provocação. Acho que nenhuma bebe álcool, para lhe responder diretamente. Nenhuma. Porque então os efeitos sobre a faringe e os esófagos e tal seriam gravíssimos. Portanto, nenhuma bebe álcool e nenhuma bebe copos. Agora, haverá muitos a beber bebidas alcoólicas por qualquer que seja a medida. Mas nós fazemos parte da sociedade e todos aqueles que nos ouvem também, e como diziam todos, essa percepção, essa tolerância e o fazer parte da nossa cultura faz com que todos tenhamos um comportamento mais tolerante com o consumo de bebidas. E também, como dizia a professora Cristiana, se pensarmos no bem-estar, também é uma componente que temos que ir analisando. O uso nocivo, esse é que é complicado e que deveríamos tentar combater. Havia ali uma pergunta que tem a ver com uma discussão de séculos, ou de há muitos anos, que tem a ver com uma bebida, um vinho tinto à refeição nos indivíduos entre os 40 e os 55 anos, homens, o estudo foi feito com homens,
saudáveis, podia ser benéfico em termos ou protetor em termos de doença cardíaca ou cardiovascular. Bom, os últimos estudos demonstram que há um viés grande nessa investigação. Foi pedida e elaborada pelos vinhos franceses há uns anos atrás e, portanto, esse é também mais um viés. E por isso a história do que faz bem à saúde e é muito benéfico não parece ser uma validade, uma verdade absoluta. A outra questão é que, e essa é a que eu valido mais, é que nós não podemos avaliar o consumo de bebidas alcoólicas por um efeito específico no momento. A bebida alcoólica afeta seguramente todos os órgãos, em particular o sistema nervoso central em termos agudos, mas todos os órgãos do corpo em termos gerais e, portanto, a moderação de que não sabemos o que é e o beba, Gonçalo, beba é a palavra-chave da mensagem. Aquela mensagem que referiu que não sabia bem, seja responsável, beba com moderação. Palavra-chave é beba. Ok? É por isso que eu não uso essa expressão. Porque a mensagem toda é baseada nessa verbo. Já agora, Lúcia. nesse sentido, sim, temos aqui também uma pergunta da Manuela Nunes, que vai ao encontro do que estava agora a dizer, do Dr. Manuel Cardoso. O site Beba com Cabeça afirma que muitos peritos Foi essa a concordam. resposta que eu tentei dar. Sim, pronto, é isso. Ok. Então penso Mais que está alguma tudo. que não tínhamos falado? Conseguiu ler tudo, eu não consegui ler tudo. Sim? Há alguns comentários, mas eu penso que em termos de A perguntas Cristiana já está a dizer que sim, que já está respondemos a tudo, tudo. sim. Ok, eu quero agradecer-vos imenso. Permitam-me, para quem não é da área mais académica e interventor é o Gonçalo. Gonçalo, um abraço enorme e um agradecimento muito grande pelo facto de estar connosco, de dar a cara. Enfim, nós também somos simpáticos, é verdade. Não Sim, senhor. veio aqui para dizermos que é o mal da fita. Claro. Mas muito obrigado por se ter disponibilizado e pelo trabalho que nos ajuda a fazer, por essa disponibilidade também. Obrigado à Cristiana, à Isabela, à Andreia por estarem connosco, como sempre, intervenções fantásticas e que ajudam muito todos a pensar um pouco mais no assunto. Eu sei que precisamos de intervenções nacionais, é por isso que estas conferências são abertas e são vistas não apenas em território nacional e ilhas, muitas vezes além fronteiras e além continentes, e por isso é muito bom podermos fazer e chegar diretamente a muita gente, como dizia a professora Cristiana no início, e daqui a uns dias vão poder continuar a ver, porque o vídeo vai ficar disponível para todos, perceber quais são as mensagens que quisermos passar aqui. Tem que haver a diversão com eventual consumo, não obrigatoriamente de álcool, porque há de haver e há gente que se diverte na noite, mesmo sem bebidas alcoólicas. Se gostar e tiver que as beber o menos possível com o menor teor alcoólico possível. Lúcia, muito obrigado também pela minha parte, por ter moderado aqui, ou pelo menos ter-nos trazido para este evento, e aos nossos parceiros que estão escondidos atrás da Câmara e que nos colocaram estas questões todas. Um obrigado por estarem connosco. Desejo a todos umas ótimas férias, porque estamos em período de começarem a pensar nisso, uns mais próximos que outros. Doutora Isabel, já, boas férias, um abraço enorme. E a vós todos, um abraço enorme também, boas férias, até sempre e até daqui a pouco. Obrigada. 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 Até à próxima. Obrigada. Tchau.